Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto de geografia física. E hoje nós vamos falar nessa aula de número 5 da hidrografia brasileira, tá certo? É importante nós conhecermos quão nosso país é rico em recursos naturais e a água é uma delas. Então, a hidrografia brasileira vai tratar dos recursos hidrográficos, ou seja, água que está disponível para o nosso consumo, para o nosso uso, que deve ser de maneira consciente. E nós vamos entender nessa aula de hoje como o nosso país ele é rico em recursos hídricos, certo? E como é importante nós cuidarmos desses recursos hídricos, certo? Então, o assunto de hoje é a hidrografia brasileira. Para começar, nós vamos ver aqui essa imagem do rio Amazonas, que é o maior rio que nós temos, o maior rio do Brasil, certo? Ele fica na região norte, dentro da floresta amazônica brasileira. E o nosso país, ele é abundante tanto em águas superficiais, ou seja, aquelas que ficam sobre a superfície do nosso país, rios, lagos, lagoas, como também ele é rico em águas subterrâneas, aquela água que fica abaixo da superfície, no subsolo, certo? Então, nós temos essa abundância de água tanto na parte superficial do nosso território, como também na parte subterrânea. E o Brasil, ele possui a maior reserva de água potável do mundo. Você vê a importância que nós temos diante do mundo, de termos recursos de água potável, de água que a gente pode utilizar diante do mundo inteiro. Então, nós somos abençoados por causa disso, porque enquanto existem países que são completamente desfavorecidos por falta de água, como muitos países, por exemplo, do Oriente Médio, da Ásia, que não têm recursos hídricos suficientes para abastecer e tem que fazer uma grande mão de obra para poder adquirir água potável, o nosso país já tem água em abundância, certo? Então, nós temos essa liderança no ranking de sermos o maior possuidor de reservas de água potável do mundo. E as principais características da nossa hidrografia brasileira são várias, mas eu destaquei aqui para vocês algumas delas. Nós somos ricos em rios, mas pobre em lago. Vocês sabem que rio é aquela água que ela está em movimento. Ela tem uma nascente e ela vai correr em direção ao mar ou em direção a outro rio. Então, o rio é uma água em movimento, ela não está parada. Diferente do lago, da lagoa, que é aquele lugar onde aquela água se acumula e ela fica parada. Ela não corre para nenhum outro lugar. Não vai para o mar, não vai para um outro rio. Aquela água que fica acumulada, como vocês já devem ter visto aí perto da região onde vocês moram, alguns lagos, algumas lagoas. O rio não, o rio ele vai caminhando e sempre o rio ele procura o mar para desaguar, certo? Dependendo do rio, ele vai desaguar diretamente do mar ou então ele vai desaguar em outro rio. Esse rio que deságua em outro rio a gente chama de afluente, que a gente vai ver lá na frente algo parecido. Uma imagem de afluente para vocês observarem. E nós também temos uma maior quantidade de rios perenes. O que é um rio perene? É aquele que ao longo do ano ele não seca. Ele pode baixar o volume da sua água, ele pode ter algumas partes que vai diminuir o volume da sua água, mas ele não seca durante, vamos botar um espaço temporal de um ano. Então, a maior parte dos nossos rios, eles são perenes.
E o contrário de um rio perene, que é aquele que seca num período e enche no outro. Esse rio é chamado de intermitente. Rio intermitente é aquele que na época de cheia, ele vai estar com águas correndo no seu leito, mas quando tem a época de escassez de chuva, por exemplo, ele vai secar. Vai ficar só o trajeto dele, ele vai secar. Mas a maior quantidade dos nossos rios são rios perenes, certo? Nós temos rios que têm boas condições para navegação, isso mesmo. A navegação não acontece só nos mares, nos oceanos, mas acontece também em rios que têm a capacidade e profundidade suficiente para que possa ter navegação de grande porte neles. Nós temos rios de boas condições, o próprio Rio Amazonas, o Rio São Francisco, a gente vai ver, tem essa condição de navegação, certo? Dentro do seu leito. E também, como a imagem aí mostra para vocês, grande parte dos nossos rios serve para a produção de energia, o que a gente chama de produção hidrelétrica de um potencial de um rio. Então, por exemplo, eu coloquei aí para vocês a imagem da usina hidrelétrica de Itaipu, importantíssima para a geração de energia no nosso país, fazendo fronteira com o Brasil e o Paraguai. E são construções onde o homem barra o curso de um rio, se o rio for do tamanho que vocês estão vendo aí, né, um rio bem largo, que tem uma vazão importante, tem um volume importante de água, há o barramento desse rio, e quando as comportas abrem, a água movimenta os geradores que produzem energia elétrica, certo? Então, nossos rios também são fundamentais para a produção de energia elétrica do nosso país. Só um instantinho. Então, continuando. Então, o nosso país, além de ter a hidrografia bem desenvolvida, ela é muito importante desde do equilíbrio que nós temos nos nossos ecossistemas para abastecer-nos de água potável sem muitas dificuldades. A gente vai fazer uma exceçãozinha com o sertão nordestino, o semiárido nordestino, que devido aos longos períodos de seca, atravessa, semelhantemente a um deserto, a escassez de água. Mas existem formas de auxiliar essa região brasileira para que não falte água potável para as necessidades da população, certo? E passa também pela questão da economia, né? Porque a navegação que transporta produtos de uma região para outra, de um país para outro, e também na produção de energia. A água também abundante no Brasil, ela é muito importante. Para estudar hidrografia, não só brasileira, mas de maneira geral, é necessário estudar as águas superficiais, como eu falei para vocês que existem as águas superficiais e as águas subterrâneas. Para estudar as águas superficiais, principalmente num país como o nosso, que é rico em recursos hídricos, a geografia, baseada também em outras ciências como a geologia, a outras ciências que trabalham com recursos hídricos, ela vai fazer uma regionalização dessas águas superficiais e das águas subterrâneas. Então, a geografia ela vai trabalhar com dois conceitos, o conceito de bacia hidrográfica e o conceito de região hidrográfica. Sendo que esses dois conceitos, eles são entrelaçados, né? Quando você vai se referir à bacia hidrográfica, por exemplo, quando você vai ter uma área que abrange um rio principal e seus afluentes e subafluentes. E não é obrigado essa área que tem esse rio principal e seus afluentes estarem dentro apenas do território brasileiro. Eu coloquei aí na figura o exemplo do rio Amazonas, que é esse rio que você está vendo aí, que está com o traçado azul bem mais forte. O rio Amazonas, ele nasce na Cordilheira dos Andes, no Peru, e ele vai percorrer desde a sua nascente, lá na Cordilheira dos Andes, em outro país,
ele vai adentrar o território brasileiro e vai desaguar no Oceano Atlântico, lá no Pará. Então, é um rio longo, mas que forma que não nasce no país, mas ele atravessa o Brasil inteiro para poder. O Brasil, assim, né? A região norte por inteiro, quilômetros e quilômetros até desaguar no mar. Como eu falei para vocês, o rio ele procura o mar para desaguar, principalmente quando ele é grande, como é o caso do Rio Amazonas, que é o maior. E você vê aí esses pequenos traçados azuis que estão mais claros, que são rios e todos eles são afluentes do Amazonas, ou seja, são rios independentes, mas que eles não desaguam no mar diretamente, eles vão desaguar no Rio Amazonas e o Rio Amazonas junta a água e vai desaguar no oceano. Então você vê a quantidade de rios aí que nascem no Brasil, que nascem em outros países, você está vendo aí Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, né, as Guianas, que tem nascentes de rios que caminham para o Rio Amazonas, esses rios, para o Rio Amazonas juntar essas águas e levar para desaguar no Oceano Atlântico. Então, quando eu falo de bacia hidrográfica, é justamente isso, um rio principal e tem os seus afluentes, e os afluentes também pode ter afluentes, né? Você tem um afluente, deixa eu pegar aqui um rio conhecido, que é afluente aqui, o Rio Madeira. O Rio Madeira, ele nasce aqui e ele vai percorrer e desaguar no Rio Amazonas. Mas você vê aqui que tem outros rios desaguando no Rio Madeira que vai desaguar no Rio Amazonas. Então, quando você tem isso aqui é um subafluente, esse aqui é um afluente, porque ele vai diretamente para o rio principal. Então, quando eu tenho essa área todinha que vocês estão vendo aí, marcada por essa quantidade de rios e pelo rio principal, eu vou chamar de bacia hidrográfica. Agora, quando eu tenho uma bacia hidrográfica que é só dentro do território da qual eu estou estudando, eu vou chamar de rede hidrográfica. Então, eu coloquei aí, ó, bacia hidrográfica é a área abrangida por um rio principal e seus afluentes e subafluentes. E as redes hidrográficas são compostas por bacias próximas umas das outras, com semelhanças ambientais, que ficam restritas dentro de um determinado país. No caso do nosso país, nós temos 12 regiões hidrográficas, né? Nós temos 12 bacias hidrográficas, algumas que ficam restritas dentro apenas do território brasileiro. Não é o caso aí da bacia do Rio Amazonas, porque ela também tem rios e o próprio Rio Amazonas nasce em um país que não é o Brasil. Mas a maior parte do percurso desses rios que vocês estão vendo aí é dentro do território brasileiro. Então, aqui está regionalizado as 12 regiões hidrográficas brasileiras, né? Amazônica, Tocantins-Araguaia, Atlântico Ocidental Nordeste, a do Parnaíba, Atlântico Nordeste Oriental, a Bacia do Rio São Francisco, Atlântico Leste, Atlântico Sudeste, Paraná, Paraguai, Uruguai e Atlântico Sul. Então, cada região dessa que vocês estão vendo aí tem um rio principal e tem rios que são seus afluentes. E são separados pela abrangência territorial que essas bacias têm. Então, esse mapa aí é muito importante, até para vocês entenderem que a bacia amazônica é a maior, mas tem outras também tão importantes quanto ela, né? Por exemplo, a do São Francisco, que nos atinge aqui, Nordeste principalmente, a do Atlântico Oriental, a bacia do Parnaíba, todas são importantes e todas são consideradas como dentro do território brasileiro, com exceção de algumas, dependendo do rio, se ele nasce ou ele passa por algum país sem ser o Brasil. Então, esmiuçando, quais são as principais bacias hidrográficas do Brasil? Temos a bacia amazônica, que não fica apenas no Brasil, mas grande parte dela sim fica no Brasil e pode ser considerada a maior do mundo. E tem o seu principal rio, que é o Rio Amazonas. Então, como vocês viram no mapa anterior, é a maior do Brasil e é considerada também a maior do mundo, pelo tamanho de área que ela abrange.
Tem a bacia do Tocantins-Araguaia, que é localizada inteiramente no território brasileiro, ou seja, diferente da bacia amazônica, que envolve outros países da América do Sul, que fazem fronteira com o Brasil, a bacia do Tocantins-Araguaia, que tem esses dois rios, o Tocantins e o Araguaia, como rios principais, ela está totalmente dentro do território brasileiro. E nessa bacia, ela abriga a maior usina hidrelétrica da Amazônia, que é a usina hidrelétrica de Tucuruí. Temos também a bacia do Rio São Francisco, que o nome já está dizendo, o principal rio é o Rio São Francisco, que dá nome à bacia, e também fica totalmente dentro do Brasil. O Rio São Francisco ele vai nascer na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e vai percorrer toda a área do sertão nordestino até encontrar o Oceano Atlântico. E ele também, pelo seu tamanho, ele também é muito utilizado como fonte de energia e quando ele está cheio, na época de cheia, ele também é propício à navegação. E temos a bacia platina. Lembrando que eu estou colocando só as mais importantes. Não vou falar aqui das 15 que tem no mapa, das 12 que tem no mapa, mas vou destacar só as mais importantes. Então, a bacia platina é composta por 3 rios principais, o Rio Paraná, o Rio Paraguai e o Rio Uruguai. E já pelo nome dos rios, você percebe que não é uma bacia que está totalmente dentro do território brasileiro. Assim como a bacia amazônica, ela também abrange alguns países ao sul da América do Sul, como o Paraguai e o Uruguai. Mas também tem seus afluentes na Argentina, certo? Principalmente. Então, é uma bacia que envolve o sul do Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, e essa bacia é a que é mais utilizada para a construção de usinas hidrelétricas, devido ao seu relevo, porque tem muitas elevações que, você sabe, a água caindo de uma elevação, ela vai gerar maior velocidade, por isso vai impulsionar com mais probabilidade as turbinas das usinas hidrelétricas, gerando mais energia. Então, essas são as principais bacias hidrográficas. Então, essas águas que a gente viu até agora, das bacias hidrográficas, dos rios, são as águas superficiais. Mas as bacias hidrográficas não são apenas formadas pelas águas dos rios e dos seus afluentes que correm na superfície terrestre, mas também pelas águas subterrâneas, que a gente vai falar agora. As águas subterrâneas são aquelas que ficam no subsolo. Elas vão aproveitar brechas nas rochas, principalmente rochas porosas, que a gente chama na geografia de rochas sedimentares, rachaduras de rochas, que a gente chama de fraturas, alguma falha, uma fissura que tem nas rochas que ficam no subsolo. Então, eu coloquei aí essa imagem para vocês perceberem aqui. Você tem a superfície, tem as arvorezinhas, né, o solo propriamente dito. Abaixo desse solo na qual nós pisamos, dessa areia que a gente pode ver, tem rochas. E essas rochas que ficam aqui embaixo, elas estão bem compactadas. Mas tem algumas regiões que existem essas brechinhas. Vocês estão vendo aqui as rochas e tem brechinhas que ficam entre rochas e outras. E a água, quando cai na superfície, ela infiltra no solo, ela vai chegar até essa parte aqui, até esse nível do subsolo e vai percorrer essas fissuras que ficam entre as rochas, né? Como se fosse a permeabilidade da rocha. E aí, quando ela encontrar uma rocha que não tem esses espacinhos, como essa daqui, ela vai ficar acumulada entre o solo e a rocha que não tem as fissuras, que não tem espaço para a água passar. E aí vai formar o quê? Um bolsão de água. A água que infiltrou, a água de chuva, a própria água de um rio que está passando, ela também infiltra e vai acumular aqui. Mas aí pode ter também outras formas dessa água acumular, mas a mais comum é essa, de água infiltrar no solo, encontrar rochas que estão ainda tendo espaços entre elas, a água infiltra até encontrar uma rocha que não permita mais a sua infiltração, então ela vai acumular essa água. Por isso que muitas pessoas, nas suas casas, elas fazem poços, porque elas vão cavar até essa região aqui, ó. Vão passar essa parte do solo,
vão escavar essas rochas que são mais porosas, que são mais maleáveis, e vão encontrar esses bolsões de água que estão sustentados por essa rocha que não é permeável, não deixa a água passar. Então, a água subterrânea é essa água que fica presa, acumulada aqui no subsolo. Aí, como eu estava explicando, parte da água que cai no solo se infiltra até o interior do subsolo, onde permanece por vários períodos. Ela vai permanecer aí até ela tiver um espaço para ela escapar, certo? Porque a água, como é um material líquido, ela vai se moldar ao ambiente que ela vai estar. Então, se por acaso essa rocha, que até por hora ela está impermeável, ela começar a se abrir ou tiver um terremoto, por exemplo, que vai abrir uma fissura nessa rocha, essa água ela vai penetrar essa rocha e vai procurar o seu caminho para poder se moldar ao ambiente que ela está. E grande parte dessa área que nós temos de subsolo onde tem água, ela é tão grande que ela ainda não foi totalmente mapeada, ou a gente não sabe ao certo quanto de água nós temos armazenado no subsolo. Mas a gente sabe que a quantidade de água que tem no subsolo é muito maior do que a quantidade de água que tem na superfície da Terra. No caso do Brasil, né? Vamos ficar restrito só ao Brasil. Então, nós sabemos que no Brasil, no subsolo brasileiro, nós temos muito mais água armazenada no subsolo do que correndo na superfície do território brasileiro. E vocês viram que tem muita água correndo na superfície do território brasileiro. Imagine que essa água subterrânea é muito maior do que aquela que está na superfície do território. Aí, essa água que fica acumulada no subsolo, ela é chamada, quando ela está presa dentro do subsolo, ela é chamada de aquíferos. O que são aquíferos? É uma importante reserva de água subterrânea que pode ter alguns quilômetros ou até milhares de quilômetros, né, dentro do subsolo. Então, eu coloquei algumas imagens para vocês perceberem como é que o aquífero ele se estabelece no subsolo terrestre. Então, você está vendo aqui a formação de um aquífero, você tem aqui a superfície, aí, como eu falei, aquela porosidade da areia e forma até encontrar uma rocha que não permita. Esse aquífero aqui tem uma certa dimensão que a gente chama de lençol freático, porque está aqui dentro formando uma grande região aquática dentro do subsolo, que está presa entre a barreira do solo, na superfície, e a rocha impermeável. Até aqui a gente colocou aqui uma formação de um poço, né? Um poço artesiano, esse que a gente faz com aqueles anéis até encontrar água. Por que a água do poço a gente tira e ela não acaba? Porque ela está sendo abastecida por esse lençol freático, que está sempre sendo abastecido pela água que infiltra da superfície terrestre. E esse lençol freático, ele é chamado de aquífero, porque ele armazena água. Essa água fica aqui disponível para ser retirada ou ficar lá até se achar uma forma de ser utilizada. Aqui uma foto de um corte da superfície terrestre, onde você vai ter aqui a superfície, montanhas, tá aqui um corte de um rio passando, algumas lagoas aqui, ó, e embaixo disso tudo, da superfície, você vai ter um aquífero aqui acumulado de água, como se fosse um rio subterrâneo, mas de água parada, certo? Porque ele não corre em direção ao oceano, ele fica preso entre o solo e a rocha impermeável. E no Brasil, nós temos dois grandes aquíferos, que um deles é o considerado os dois maiores do mundo, que eu coloquei aqui no mapa para vocês observarem. Essa cor azul não é água superficial, é como se eu estivesse fazendo um raio-x da superfície do Brasil e está vendo essa grande quantidade de água que tem no subsolo. Então, veja que isso aqui é água dentro do subsolo. Aqui na região da Amazônia, então essa água, toda essa extensão de água aqui, como eu falei, o aquífero ele pode ter alguns quilômetros ou alguns milhares de quilômetros. Aqui eu coloquei até a extensão desse aquífero, que é chamado
de sistema aquífero da Grande Amazônia. Ele tem a extensão de 1,3 milhões de quilômetros quadrados. E tem essa quantidade de água aqui, ó, 162 mil quilômetros cúbicos de água. É muita água no interior da Terra, nessa região aqui, que no caso coincide com a região da bacia hidrográfica do Amazonas. Então, se você tem aqui na superfície correndo a bacia do Amazonas, do rio Amazonas, pela superfície, embaixo tem outra quantidade de água muito grande formando esse aquífero, que é o maior do mundo, certo? Antes, o maior do mundo era esse aqui, o sistema aquífero Guarani, que fica aqui no centro-sul do Brasil, ó. Antes ele era considerado o maior do mundo. Veja que ele é quase do mesmo tamanho do da Amazônia. Mas esse aqui da Amazônia foi achado recentemente, acho que em 2010, foi achado esse aquífero aqui, medido, e esse aqui passou a ser o maior, não só do Brasil, mas do mundo. Então, o maior aquífero do mundo é o da Amazônia, seguido pelo Guarani, como observado na figura ao lado. Então, veja que são grandes quantidades de água presas no subsolo terrestre e a gente pensa que o nosso país, às vezes, pelas temperaturas, que são, às vezes, muito altas, a gente pensa que não existe tanta água no território brasileiro. Mas o nosso país é onde tem a maior quantidade de recursos hídricos do mundo, certo? Então, é um ponto importante que eu espero que vocês deem uma revisada, façam atividade. Eu estou sentindo muita falta dos meus alunos do 7º ano entrando em contato nos grupos, vendo os vídeos, certo? E lembrando, vocês não vão ter mais aulas até o final do ano. Até o final de 2020 vão ser aulas virtuais, vão ser atividades remotas. Então, é importante que vocês acompanhem, certo? Porque é a forma que a gente tem de não deixar que vocês fiquem tão atrasados e que no próximo ano a gente possa não estar tão desnivelado em relação ao próximo ano que vocês vão enfrentar, certo? Então, qualquer coisa vocês entrem em contato, assistam o vídeo, repassem esse vídeo para os outros colegas e tirem suas dúvidas. Até mais!